Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você está preparado? Amém. Muito bom estarmos aqui. Vamos compartilhar da palavra do Senhor. Muito feliz. Onde a presença de Deus está, alguma coisa diferente acontece. Onde a presença de Deus está, alguma coisa acontece. Deus criou o mundo pela sua palavra. Deus fez todas as coisas pela sua palavra. Então a palavra de Deus, ela não é apenas para comunicar, ela é para fazer. Ele disse: haja luz, e houve luz. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Que grande amor o Pai nos tem concedido. Romanos 8, 15 e 16 vai dizer: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, com E maiúsculo, confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. João 1, 2 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que grande amor é esse, que um pai tem por seus filhos. Estão segurando aqui a pequena Marina e vem da mãozinha dela tão pequenininha, né? A da Bela já está maiorzinha, já está grandinha. Que coisa que você olha assim e fala... O pai e a mãe falam assim: eu não posso faltar, eu tenho que estar aqui para cuidar dela, para guardar. Não é? Dá uma sensação de que eu não posso falhar, não posso faltar, porque é um ser indefeso, precisa de mim. Mas o mesmo pai que ama o filho, sabe? A gente vive numa geração de sentimento, uma geração que se baseia pelo ego, pelo que sente no peito. E talvez quando a gente fala de amor, esse amor parece que está ligado com algo que me faça ficar mais feliz, algo que me faça sentir bem, algo que me dê satisfação. Mas se você é pai, se você é mãe, se você ama alguém na tua vida, você ainda não é pai, não é mãe, mas ama o seu pai, a sua mãe, alguém, tua esposa, o teu marido, não sei. Quando você ama de verdade alguém, o amor não se preocupa só em fazer aquela pessoa feliz. O amor, ele vai mais longe porque ele tem um senso de provisão para o tempo. Quando você olha para o teu filho, você não quer que ele fique só feliz agora, você quer que o teu filho esteja bem por muito tempo. Que o teu filhinho cresça, se torne um adulto. E que por muito tempo ele esteja bem. Então não se resume em fazer seu filho alegre, se resume em guardar o teu filho, em prover o teu filho. E o mesmo Deus que ama é o Deus que cuida. Provérbios 3 vai dizer assim: filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sinta magoado por ter sido repreendido, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho que quer bem. Hebreus 12, 6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama, e educa todo aquele a quem recebe como filho.
Apocalipse 3,19 diz: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo, sê pois diligente e arrepende-te. Deuteronômio 8,5 diz: sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, teu Deus, te educava como um pai instrui e disciplina seu filho amado. Salmo 94,12, bem-aventurado a pessoa a quem disciplinas, ó Eterno, aquele a quem ensina a tua lei. Provérbios 13,24, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Amém? Te dei um pouco de fundamento bíblico, porque é necessário que a gente tenha uma compreensão do amor de Deus, à luz das Escrituras e na visão bíblica, tentando enxergar de onde Deus falou, para que a gente não pegue o amor de Deus e tente personalizar Ele e trazer para a nossa era, para o nosso tempo, para o nosso ego, para o nosso estilo de vida, para o nosso jeito de ser. E filho, cada um educa do seu jeito, né? Assim, cada família tem uma particularidade. Mas às vezes você já deve ter ido, sei lá, a um supermercado, por exemplo, e viu uma criança se jogando no corredor, fazendo birra e gritando. Dá vontade de dar um tabefe. Mas não é teu. Não pode bater. Mas a verdade é que cada casa vai criar e vai ensinar os seus filhos de acordo com os seus valores, as suas crenças. Mas igreja, a nossa visão, ela é primeiro a palavra de Deus, amém? Primeiro a Bíblia, primeiro aquilo que Deus diz sobre nós, é o mais importante. Portanto, quando você ouvir que você é um filho amado, um filho querido, alguém que Deus se preocupou em entregar aquilo que de melhor Ele tinha, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, sendo entregue, como foi ministrado aqui nessa noite, para que eu e você tivéssemos vida, para que nós pudéssemos estar aqui, para que as suas dores fossem o motivo da nossa cura. Algumas pessoas foram curadas aqui, mas o Senhor ainda deseja curar. E eu tenho algo que, enquanto a gente adorava, começou a queimar no meu coração, no meu espírito, e talvez alguém entre nós aqui, não sei se presencial, na internet, mas talvez alguém entre nós, o que o Senhor ministrava no meu coração, alguém recebeu um diagnóstico médico difícil essa semana. Eu não sei se é um tumor, eu não sei, algo difícil de administrar e que trouxe muita preocupação. Mas o Senhor hoje tem cura nessa casa. E se você se manifestar e disser, sou eu essa pessoa, nós como igreja vamos orar com você aqui no final, porque o Senhor tem cura. O Senhor tem cuidado, tem consolo, e seja qual for o diagnóstico, Ele é o nosso médico dos médicos. Amém? Mas é necessário que, igreja, então a palavra de Deus seja a base de conduta nossa, seja aquilo que norteia a nossa vida. Porque se você mergulhar e conhecer as Escrituras, se você se preocupar em colocar ela em prática e trazer para dentro da sua casa, você se tornará o provedor da sua casa. É muito bom quando nós temos um pastor, quando nós temos uma igreja, quando nós temos uma liderança, quando nós temos amigos, irmãos que nos ajudam na caminhada. Mas um caminho mais excelente ainda é quando nós dizemos sim para a voz de Deus e nos responsabilizamos de fazer cumprir aquilo que Ele entregou na nossa mão. Amém?
E eu quero compartilhar com vocês texto de Juízes, capítulo 6, versículo 22. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos ler. Juízes 6, 22. Quem achou, diz amém. Bom, vamos lá. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Até aí, segura aí, Juízes, aberto aí contigo. Você conhece a história de Gideão? Quem conhece a história de Gideão? Tem gente que não conhece? O povo de Israel está sofrendo o ataque de um povo inimigo, chamado Midianitas. Não só os midianitas, como os amalequitas, que é um povo que faz guerra contra o povo de Israel, o povo de Deus. E os midianitas são descendência de Midian, um dos filhos de Abraão, com a sua esposa Quetura, que ele teve depois que Sara morreu. E se você recordar e lembrar, Deus tinha uma promessa sobre a vida de Abraão, que ele seria o pai de uma grande descendência. Mas antes de se cumprir a palavra de Deus, Abraão percebe que ele está ficando velha, que a sua esposa Sara está envelhecendo, e que a palavra de Deus ainda não se cumpriu. Eles tentam dar uma ajudinha para Deus. Então a Sara vai dizer: olha, está aqui Agar, a nossa serva, deita com ela. E ali nasce um filho, Ismael. Mas Ismael não era o cumprimento da promessa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus tem uma palavra para a nossa vida, a gente não precisa ajudar Deus a cumprir essa palavra. A gente só precisa se posicionar aonde Deus nos chamou. Alguém te disser que você tem que fazer isso, fazer aquilo, não, você só precisa obedecer. E aí nasce então Ismael. E depois lá na frente, o que acontece? O Senhor vai cumprir a palavra sobre a vida de Abraão e Sara, e vai nascer Isaque, o filho da promessa. E ao longo da história, a descendência de Ismael é a descendência que faz oposição, que faz guerra contra a descendência de Isaque. E até hoje, na Palestina, no Oriente Médio, você pode ver isso. E depois que Sara morre, ainda Abraão vai ter outra esposa, que eu disse aqui, e vai nascer entre alguns filhos ali Midian. E também serão filhos ali que não fazem parte da palavra da promessa. E o que Abraão faz? Abraão pega todos esses filhos que não são parte da promessa de Deus e despede ele, dá presentes, dá alguns bens e fala assim: vocês vão, porque Isaque precisa caminhar por suas próprias pernas, longe de vocês. Abraão tinha um senso de que ele não poderia misturar aquilo que ele fez com aquilo que Deus fez. Entende? Qual era o senso de Abraão? De não misturar o que ele fez com aquilo que Deus fez. Só que o desdobrar disso são os povos inimigos de Israel. E aí, quando Gideão, junto com o seu povo, está vivendo uma fase terrível, porque o que aconteceu? A palavra vai dizer no capítulo 6 que o Senhor permitiu por 7 anos que os midianitas, os amalequitas, viessem contra Israel e tirasse tudo que eles tinham. Então nessa fase eles constroem cavernas, constroem buracos, eles fazem fortificações, porque o que acontecia? Tudo que Israel plantava, na hora de colher, vinham os inimigos e destruía
levava embora. E colheita após colheita, era isso que acontecia com Israel. Israel falava, vamos lá, vamos trabalhar, vamos nos esforçar um pouco mais, vamos plantar um pouco mais, vamos nos armar um pouco mais, vamos nos preparar um pouco mais, mas na hora da colheita, chegava o povo inimigo e destruía, e isso foi minando a condição de Israel. Não se trata apenas de trabalhar mais, não se trata apenas de se preparar mais, se trata de que precisamos do favor de Deus sobre nós. Talvez nós estamos trabalhando tanto, talvez nós estamos nos esforçando tanto, talvez nós estamos guerreando tanto, mas ainda estamos sendo roubados dentro da nossa casa. E a palavra de Deus, igreja, para nós hoje é uma palavra de despertamento, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de alerta, igreja. Porque talvez a gente vem, nós cantamos, nós oramos, nós profetizamos, nós nos abraçamos, mas amanhã, lá na tua realidade, você fala, Deus, o que está acontecendo? Porque eu sinto que eu estou sendo roubado dentro da minha casa. Então, nós vamos aprender hoje com a história de Israel e de Gideão. Voltando um pouquinho aí, capítulo 6, queridos. Os filhos de Israel, a partir do 1, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam nem bois nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos encontravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Segura aí mais um pouco. Veja que começa dizendo que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou às mãos dos seus inimigos. Olha o que a palavra está nos ensinando, igreja. O pai que ama é o pai que corrige, é o pai que disciplina, é o pai que educa, porque ele quer o seu filho vivo. Ele quer o seu filho junto. Se você tem um bebê, esse bebê começa a engatinhar na sua casa, e ele descobre a tomada. Ele vai lá, colocar o dedinho, sim ou não? Alguns querem enfiar a chave, o clips, fazer uma ligação. E o que o pai faz? Não, eu amo demais, eu não posso falar não para ele. Não, você vai falar não, você vai dar uma dura no seu neném ali. Você vai colocar um esparadrapo, mas aí, ou uma tampinha, mas aí o bebê é esperto, que os de hoje já vem esperto, né, de fábrica, ele vai lá tirar. Aí você prega uma tábua em cima, ele vem e tira também. Aí você vai brigar com ele. Aí ele vai de novo, até ele tomar um choque, não é assim? Mas você mora no 10º andar. E tem uma janela ali que é bem em cima da cama. E o seu filho gosta de subir ali nessa cama e se debruçar nessa janela. Você vai deixar? Você fala, nossa, como eu fico feliz quando ele está feliz olhando para essa janela, pendurado com o meu corpo. Quem viu o vídeo dos menininhos brincando assim em cima do prédio, misericórdia, dá um frio na espinha, e eles pulam e tal, aventura. Mas o pai, ele pensa assim, meu filho pode até chorar, mas eu quero ele vivo. Eu quero a vida, eu quero
preservar a vida do meu filho, e tudo que Deus queria era preservar Israel, era fazer com que Israel acordasse do seu erro e voltasse para Deus. Então a palavra vai dizer que o próprio Deus entrega eles ao mal. Não sei se já aconteceu com você alguma coisa desagradável, alguma coisa de ruim, mas essa coisa ruim, ao invés de te matar, te levou para mais perto de Deus? Se não aconteceu, talvez vai acontecer ainda. Você está se esforçando, você está usando o seu melhor, mas chega no final do dia e a sensação de fracasso, a sensação de que não está dando certo é maior do que você. Deixa eu te falar, isso parece tão ruim, mas nada mais é do que a voz do teu pai chamando você para perto dele. Falando, filho, você precisa voltar para perto de mim. Filho, eu te amo. E longe de mim não há vida. Porque Ele é a nossa fonte de vida. Mas chega uma hora que Israel está debilitado, e de tanto apanhar e de tanto sofrer, acontece o que a gente leu por último. Então, Israel ficou muito debilitado, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o que acontece no versículo seguinte é que quando Israel clama ao Senhor, assim diz o Senhor lhes envia um profeta e diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Olha só o que está acontecendo aqui. Deus corrige, agora Deus está disciplinando, agora Deus está falando e sendo didático com Israel. O porquê está acontecendo isso? Israel, está acontecendo tudo isso porque vocês viraram as costas para mim. Vocês estão adorando outros deuses, Israel. Vocês precisam só adorar a mim. É um Deus que não divide a sua glória com ninguém. É um Deus que se compadece dos seus filhos, mas não divide a sua glória. Portanto, quando nós ainda estamos achando que nós vamos resolver, nós estamos fadados à nossa própria sorte. Porque é a nossa mão, é o nosso braço, é a nossa capacidade, é o nosso intelecto, são as nossas armas, são as nossas riquezas, tudo aquilo que é nosso. E nesse momento Deus ele fica quieto, porque Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Mas o povo de Israel resolve clamar, e Deus, quando nós clamamos, Ele responde. Querido, se você está aqui nessa noite, e se você clamar ao Senhor, Ele tem resposta para você. E clamar ao Senhor não é algo místico, esotérico, não é algo que você tem que fazer aqui, vir correndo aqui na frente, levantar suas mãos, não necessariamente. Mas é uma posição dentro do teu coração que você precisa assumir. Chegar dentro da tua casa, abrir a tua boca e dizer, Senhor, eu preciso da tua voz, da tua provisão, da tua direção, eu dependo do Senhor. Quando isso acontece, então, o anjo do Senhor vai e encontra Gideão. Gideão está lá malhando o trigo, a palavra diz que ele está malhando o trigo no lugar onde se pisavam as uvas. Mas ele está ali tentando proteger, porque ele não podia perder aquela produção ali. E quando a gente está numa situação dessa, a gente já começa a fazer as coisas tudo fora da normalidade, não é verdade?
começa as coisas saírem do lugar, e uma coisa errada chama outra coisa errada, e uma coisa fora do lugar chama outra coisa fora do lugar, e assim vai. Mas aí Gideão está ali, na sua rotina, e a palavra diz que o anjo do Senhor aparece para ele, trazendo uma palavra para ele. E ele vai dizer assim: Gideão, é com você que eu conto. E ele vai dizer assim: Senhor, o Senhor vai fazer isso? Eu ouço dos meus pais, dos meus antepassados, tanta coisa boa, por que que o Senhor permitiu? Então, se o Senhor se preocupa conosco, se o Senhor realmente nos ama, se o Senhor realmente está interessado em nós, na nossa vida, por que é que o Senhor permitiu isso? Veja se essa não é a nossa oração, queridos. Quando isso acontece, a gente vai olhar para Deus e falar: Deus, se o Senhor então está vindo aqui falar que me ama, se o Senhor está aqui falando que se preocupa comigo, com a minha casa, com a minha família, por que é que o Senhor permitiu isso? Mas é porque não há um estado de lucidez completo aqui. Gideão não está no seu estado perfeito. Aquele povo não estava no seu estado perfeito. Porque se parasse para pensar, Gideão saberia a resposta. Porque o nosso povo está adorando outros deuses, porque o nosso povo se prostituiu em idolatria, porque o nosso povo virou as costas para o Senhor, Deus. Essa é a resposta. Deus, por que está acontecendo isso com o meu casamento, com a minha casa, com a minha vida financeira? Talvez você pare e fale: Deus, de fato está acontecendo porque está pela minha própria capacidade. Eu não estou dependendo do Senhor. Talvez no momento de lucidez, Gideão não faria essa pergunta. Meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas? Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou com você? Deus, mas por que isso, por que aquilo, por que aquele outro, por que tanta reclamação? E Deus olha para você e fala assim: vai e faz o que você tem que fazer, meu filho. Eu não estou com você, igreja, o Senhor está conosco. Meu querido, o Senhor é na sua vida. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele já fez todas as coisas, já consumou todas elas. Que palavra, hein? Mas Gideão vai responder de novo, dizendo: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou menor na casa de meu pai. Igreja, o Senhor é conosco. Aí a igreja viva vira assim: mas Deus, nós é a menor igrejinha de Santo André. Nem ocupamos a cadeira toda ainda aqui do SEST. Mas Deus, às vezes acontece umas coisas com a gente, Deus. Mas tem uma palavra de Deus para nós: eu sou contigo. Tá bom para você? Aí o Senhor responde, Gideão: já que eu estou ao seu lado, Gideão, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Você pode falar o que você quiser para Deus, Ele tem a resposta certa para você. Deus, eu sou o menor da menor casa, eu sou o pior de todos, Deus. E Ele vai falar assim: vai, eu estou confiando essa missão a você. Deus, mas na minha casa, Deus, eu sou o que nem tem voz. Lá dentro da minha família, Deus, eu sou um na multidão. Ninguém acredita no que eu acredito. Ninguém para ouvir o que eu tenho a dizer. E Deus está dizendo assim: não seja um reclamador, seja um proclamador. Não seja um murmurador,
seja um adorador. Queridos, são coisas opostas e não dá para a gente caminhar com as duas juntas. Ser um reclamador é constatar um problema e ficar dando ibope para ele. Olha, essa caixa preta é muito preta, meu Deus, mas ela está muito grande, mas ela está muito quadrada, mas ela está lascada. Ih, bateram aqui, e eu vou ficar aqui reclamando dela. Mas alguém vai se levantar e falar, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou fazer um design melhor, eu vou fazer uma pintura melhor. Eu vou fazer isso aqui ficar menor para o pastor não ficar escondido atrás. Eu vou fazer alguma coisa. Alguém vai se levantar. O Senhor está contando contigo. Para que você seja alguém que faz a diferença. Eu não sei hoje qual é a tua realidade de vida, querido. Mas não importa onde seja, não importa o cenário que seja, a palavra é uma só. É hora de se levantar. Sob a palavra de Deus. Sob a palavra de Deus, queridos. Então, quando isso acontece, aqui a palavra, fazer um parênteses, diz do anjo do Senhor, e você vai olhar na tua Bíblia e está um anjo com A maiúsculo. E teologicamente tem algumas correntes para falar sobre esse anjo. Já vi uma corrente que fala que é o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, mas eu já vi uma corrente falando que é a própria manifestação de Deus, porque Deus nunca apareceu a um homem, porque a sua glória é tanta que não seria capaz de um homem ver a Deus e não se desfazer. Então Deus arruma uma forma de se manifestar. E no Velho Testamento, por várias vezes, aparece a figura do anjo do Senhor, como acontece com Moisés, por exemplo. E quando observamos, nada mais é do que o próprio Deus falando ali. Moisés, Gideão se depara então com esse anjo do Senhor, ele fala assim, se é o Senhor mesmo, então me espera aqui que eu quero fazer uma oferta para o Senhor. E ele vai lá e prepara um cabrito, prepara uns pães sem fermento e volta correndo, e a palavra diz que o anjo do Senhor está lá, debaixo do carvalho, esperando ele. Mas que interessante que Gideão, ele fala, se é o Senhor, eu não posso passar batido, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ofertar alguma coisa para o Senhor. E agora vai acontecer algo mais importante ainda, porque ele vai e leva a oferta, e ele coloca lá debaixo do carvalho, e o anjo fala assim, coloca sobre essa rocha, e ele coloca lá o cabrito, coloca os pães, esse anjo toca com o cajado que ele tem, e um fogo sobe da pedra e consome, então ele fala, é o próprio Senhor que está diante de mim, e mais do que isso, ele aceitou a minha adoração, porque quando falamos de ofertar ao Senhor, o que temos para dar ao Senhor, igreja? Será que a gente pode dar um dinheiro para Deus? A gente pode adorar ao Senhor. O nosso altar hoje, igreja, é o altar de adoração. Amém? Não adoração de vir cantar na banda, adoração que sai da tua boca, da tua vida, quando ao invés de reclamar, você diz obrigado, Senhor. Ao invés de reclamar, você diz, Senhor, eu vou continuar confiando em Ti. Entende? Isso é adoração. É colocar Ele no centro. Olha a minha bagunça, Deus. Olha, fui eu mesmo que fiz, não foi nem ninguém, fui eu. Aqui a bagunça. Não, Deus, eu vou confiar no Senhor. Então você coloca Ele no centro, entronizado. E quando Gideão faz isso, os olhos dele se abrem, porque é consumido, ele fala, o Senhor recebeu a minha adoração, o Senhor recebeu, então, peraí, Senhor, e ele ergue um altar ali, e aí ele vai chamar esse altar de um altar de paz, porque ele fala assim, Senhor, eu não podia ter te visto, eu não podia ter visto o teu anjo, eu vou morrer, eu vou ser consumido, e Deus diz assim, fique em paz, Gideão, você não vai morrer, você vai viver, eu tenho uma missão para você, fique em paz, o Senhor está te dizendo hoje, não se atemorize, não fique aterrorizado, fique em paz, eu tenho uma palavra para você.
Então Gideão, mais do que depressa, ele ergue um altar e dá um nome para esse altar: altar de paz. Mal sabia ele o que significava esse altar de paz. Queridos, não se iluda com esse nome, porque Deus fala assim: vamos continuar, Gideão, muito obrigado. E quando ele termina de erguer o altar de paz, Deus vai falar assim para ele: naquela mesma noite o Senhor, 25, naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: levante o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto do altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. O que Deus falou assim: obrigado por esse altar de paz. Então agora eu vou te dar a instrução. Vai começar a guerra. Querido, se você está querendo paz, você precisa entrar na guerra. Só viveremos em paz se primeiro tivermos coragem de entrar na guerra que o Senhor tem diante de nós. Uma nação só pode ter paz quando ela encara a guerra de frente e se dispõe a vencer aquela guerra, para que ela venha a ter paz. E o que acontecia com aquele povo por anos e mais anos? Um grande engano. E você sabe qual é o diabo que você precisa fugir, repreender, colocar para correr da sua vida? Se chama engano. A gente fica pensando que o diabo é uma coisa da religião, é uma coisa que vem de chifre, que vem com um rabo, uma capa vermelha, que vai te assombrar às 3 horas da manhã. Mas o diabo, na grande maioria das vezes, é o seu engano. É onde ele tira o proveito. É onde você se torna o derrotado. Aquele povo, o que ele fazia? Erguia altar e adorava a Baal. E a palavra diz que Baal, o altar de Baal, era de Joás, o pai de Gideão. Olha a situação do menino. E além de Baal, existia uma outra deusa chamada Azera, que significava a deusa da fertilidade, do amor, da guerra. E eles cultuavam aquilo para ver se melhorava, mas ano após ano o buraco aumentava, ano após ano a desgraça era maior. Mas vamos adorar mais um pouco Baal, vamos adorar mais um pouco a nossa deusa da fertilidade. E que fertilidade era essa que tudo ia embora na mão dos inimigos? Deus fala assim: sabe o que você vai fazer com isso? Você vai botar fogo, você vai cortar a cabeça, você vai pegar toda essa tralha, e aí sim você vai botar fogo e erguer um altar para mim. Você, Gideão, o menor de todos, da menor casa, o menorzinho. Deus escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que acham que são. Aí ele fala assim: Deus, eu vou fazer isso mesmo? Eu vou morrer, Deus, se eu fizer isso. Ele vai de madrugada, ele pega 10 homens, vai lá de madrugada, e ele faz o que ele tinha que fazer. No dia seguinte, eles veem que foi cortado a cabeça da deusa, que botaram fogo em Baal, que fizeram uma bagunça lá. E quem foi que fez isso? Na manhã seguinte, cadê? Olha a bagunça que está aqui. Aí alguém fala: eu não sei não, mas foi o filho do Joás ali, foi o Gideão. Então vamos matar ele. Aí Deus usa a vida do pai de Gideão, Joás. Fala: peraí, vocês não vão matar Gideão, porque se ele fez isso contra um Deus, que Deus é esse que não pode se defender? Se vocês mexerem com Gideão, até o fim do dia todos vocês vão estar mortos. Deixe que Baal se defenda. E aí Gideão agora ganha um novo nome, Jerubaal, que Baal se defenda. E as pessoas não chamam ele mais de Gideão, chamam ele de Jerubaal. Ele teve coragem de personificar a guerra contra Baal naquele povo. Querido, você precisa mudar de nome hoje.
Querido, Deus está te chamando para você se levantar como um homem, como uma mulher de Deus, e carregar o nome da guerra que você está guerreando. Agora o nome dele é Jerubaal. Que Baal se defenda, porque eu vou para cima. Você vai para cima? Você vai para cima ou você vai continuar apanhando do diabo? Você vai para cima ou você vai fazer de conta que esse problema que tem lá na tua casa é só uma má sorte? Você vai para cima ou os seus filhos vão se perder? Você vai para cima ou você vai ser um falido? Qual é a tua decisão? Queridos, é a palavra que está dizendo, não sou eu. Hoje a gente precisa mudar de nome. E qual é o nome que Deus tem para a gente? Lá vai Jerubaal. Só que o que acontece? Deus é bom demais. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus começa uma obra na nossa vida, Ele vai fazendo passo a passo tudo o que precisa fazer. É como se fosse uma esteira e Deus vai colocando na ordem certinha das coisas. Está na hora de você viver isso na prática, está na hora de você experimentar, para que você se levante como Gideão se levantou e a gente vai ver até o final. Então, foi um momento estratégico, foi um momento perfeito. Deixa eu te falar, hoje é o momento estratégico que Deus está nos chamando. Não é coincidência tudo o que está acontecendo aqui. Não é. Porque logo em seguida, a notícia vem, sabe quem está vindo aí? A treta está armada, os midianitas estão vindo, e com os amigos dele, os amalequitas. E eles estão aqui no vale já, e eles estão esperando a gente. A confusão já está armada, e o Jerubaal ali já está no seu lugar. E os outros estão tudo morrendo de medo. Pode ser que todo mundo na tua volta vai ficar tremendo nas bases, vai ficar morrendo de medo, mas você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. E você vai dizer, chegou a minha hora. Queridos, chegou a nossa hora. Se você olhar lá fora, você vai ver a guerra armada. Queridos, você só pode conhecer o ambiente da glória de Deus se você conhecer o ambiente das trevas também. Lá fora a guerra está armada. Se você for olhar, você vai ver. Chegou a nossa hora. Deus reveste Gideão, a palavra diz, de uma autoridade. E ele toca a trombeta e convoca o povo e os homens. E quando Deus te reveste, Ele te dá poder de influência. E quando Ele simplesmente toca a trombeta, esses homens agora, que antes queriam matar Jerubaal, esses homens se juntam a Ele para a guerra. Ele não tinha poder de influência nenhuma, ele gostava de ficar debaixo daquele carvalho, na sombra, aonde ele tinha o momento dele, que ele trabalhava, que ele fazia aquilo que ele tinha que fazer. Ali era o lugar dele. Você pode ter um lugar que você se sente bem, que você faz as suas coisas, sei, o seu quarto, o seu trabalho, o seu carro. Mas sabe o que eu sinto? Que o Senhor quer entrar nesse lugar e te visitar. Quer fazer alguma coisa diferente com você. Ele não tinha poder de influência nenhuma lá naquele lugar. Mas quando Deus te dá essa autoridade, aí Ele te habilita a ter influência sobre as outras pessoas. A influência não é aquela que a gente tem porque eu tenho mais seguidores no Instagram. Não é porque nós somos mais digitais do que os outros. É porque Deus colocou um manto sobre nós. E se o Senhor colocar esse manto, você vai tocar a trombeta e as pessoas vão vir. Pastor, o Senhor está colocando esse manto sobre você. E você vai tocar a trombeta e as pessoas simplesmente virão. Esse é o verdadeiro poder de influência que um homem tem que ter. A capa de autoridade que o Senhor coloca. Como vai ser as ferramentas, que jeito, o que Deus vai usar.
aí é Ele que faz. Aí é Ele que provê. Igreja, nós vamos viver algo incrível aqui nesse lugar. Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, mas a gente vai viver algo incrível nesse lugar. E você vai poder testemunhar algo que o Senhor fez e você fez parte. Porque não vai ser uma estratégia humana, não vai ser o poder de um homem, mas vai ser o agir de Deus na nossa vida, igreja. Eu me empolgo com isso, eu me alegro com isso. E aí a palavra vai dizer que se juntam a Gideão, agora o tal Jerubaal. O nome dele era uma ofensa para o inimigo. O seu nome precisa ser uma ofensa para o inimigo. Olha quem chegou. Olha quem chegou. E cerca de 32 mil homens, pelo que a palavra diz, vão se juntar ali e falar, então vamos para a guerra. Só que Deus vai falar assim, não, Gideão, não é desse jeito. Esse povo aqui está acostumado a fazer do jeito deles, e eu preciso ensinar uma lição. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Deus está nos ensinando uma lição. Se você aprender, você vai para a próxima fase. Se você não aprender, você vai voltar e fazer de novo. Deus precisava ser didático com o povo de Israel, porque a história inteira de Israel é de vai e volta. Senhor, eu te amo, daqui a pouco tem um Baal. Senhor, eu te amo, daqui a pouco tem Azerá. Senhor, eu te amo, daqui a pouco tem Astarote. E assim vai o tempo todo. Deus fala, não, Gideão, que legal. Nossa, quanto voluntário, quanto obreiro, oh, que bênção. Mas não é com todos esses aí que eu vou fazer, porque vai ser do meu jeito. O seguinte, quem está com medo, quem está meio inseguro, quem não está muito certo do que está fazendo aqui, veio porque todo mundo está vindo, pode ir, está liberado. A palavra diz que 22 mil vão embora. Querido, se o pastor chegar aqui hoje e falar, você que veio hoje, mas ficou meio na dúvida se era para ter vindo, se não era, se era para estar servindo com um sorriso no rosto, se era para estar reclamando do calo do seu dedão do pé, querido, não precisa mais vir. Já pensou? Você que não está muito feliz, que está cheio de nó para as costas, não precisa mais vir. Ele faz isso e a galera vai embora. Mas ainda fica 10 mil e Deus olha e fala assim, é muito, Gideão, esse povo eu tenho que ser mais didático, senão eles não entendem. Parece a gente, né? Se Deus não explicar, a gente não entende. Fala, Deus, eu aprendi essa conta com maçã, com laranja, não sei se dá igual. E Deus fala, não, dá sim. 10 mil é muito. Você vai fazer uma prova com esses homens aí. Manda eles beber água. Aquele que lamber ali na beira do rio, que nem cachorro, você pega esses aí. E os que não fizerem isso, você separa também. Sabe quantos? De 10 mil pessoas, imagina, você está num estádio, 10 mil pessoas, vamos todo mundo beber água. Teve 300 loucos, que ficaram igual cachorro lá, lambendo a água. Ele falou, é esses loucos aí que você vai. Você entendeu? É com os loucos que você vai, não é com os bons. Na obra de Deus, é assim que acontece. Não é com os melhores, é com os mais loucos. Você é o mais louco? Bora, vamos junto? Não é? Dá tempo de se converter. Gideão fala assim, galera, obrigado, até aqui foi muito boa a caminhada com vocês, mas vai para casa. Mano, 300 cara contra, a palavra a gente leu e fala assim, não dava para contar, era uma nuvem de homem, de camelo, era uma maluquice. Quando eles vinham, tudo que eles tinham preparado, as armadilhas, os buracos, os esconderijos, nada dava certo, os caras vinham e passavam que nem gafanhoto e tudo ia embora. E Deus fala assim, então, pega 300 caras, vai lá e eu vou dar vitória para vocês. Ninguém botava fé nisso, ninguém acreditava. Deus está falando para você hoje, para de ficar fazendo isso, aquilo, aquele outro, fazendo aquilo que a tua cachola consegue. Chega amanhã cedo, dobra o teu joelho, ora e espera a provisão que vem de mim. Eita, quem é que acredita nisso? Hã?
É muito louco isso. Você fala, nossa, eu não vou fazer nada, eu só vou ajoelhar, orar e depender de Deus? Sim, veja o que acontece. Veja se o resultado é diferente, já que até agora não deu certo. Faz o teste, querido. Eu estou te desafiando hoje, faz o teste. Só tem uma condição, Deus olha o coração, o que eu não consigo olhar. Se você fizer assim, eu vou fazer esse negócio aqui, o pastor falou ontem, acho que vai dar errado. Não, Deus vai olhar a tua fé. Daqui a pouco eu te explico melhor sobre isso. E Gideão vai com os 300. E acontece umas coisas muito loucas. Gideão ainda está com medo. Gideão ainda vai pedir prova para Deus. Não tem problema ter medo. Deus não fala assim, medroso, está fora. Não, Deus, Ele sabe quem é você. Você quer que eu te provo, Gideão? Vou te provar. Ele prova. Gideão ainda está com medo, porque fala, Deus, como é que eu vou com 300 homens? Ele fala assim, você vai se infiltrar lá no meio do exército inimigo. Entra lá, ele pegou outro cara lá, o escudeiro dele, e foi lá disfarçado, chegou lá, ficou lá de noite no meio, ouvindo a conversa. Era um exército gigante, e ele fica do lado de quem? De quem tinha acabado de ter um sonho, e está contando para o amigo, nossa, eu sonhei que vinha um pão aqui, e entrava no nosso arraial, e destruía tudo, não sei o quê. Mas, que coisa louca, um pão entrou, né? Que pão é esse que veio destruir o arraial? E ainda o mais louco é o que está do lado do louco, que fala assim, não, eu sei que é isso. Ixi, é o Deus de Israel entregando o nosso exército na mão dos nossos inimigos. O cara falou isso. Eu falo, mas compadre, sério isso? Mas o pão, eu acho que a gente está lascado. Gideão ouve e fala, vamos embora, já ouvi o que eu tinha que ouvir. Cambada, vamos lá, 300. Mas não é o 300 de Esparta, aquela historinha fake não, tá? Nossa, eu sei a história real, depois eu te conto. É pesada. Quem quiser tomar café é uma boa história. Ele vai, e Deus dá a estratégia, separa de 100 em 100, eles vão. Queridos, quando eles chegam lá, a confusão está armada, porque Deus dá uma estratégia para eles quebrarem o cântaro que eles tinham com fogo dentro, tocar a trombeta, e no meio da noite começa uma bagunça, um começa a matar o outro, uma guerra lascada, tal, e saem fugido. A vitória que Deus dá para Gideão e Israel dessa vez de tantas guerras, é tão poderosa que nunca mais na história da Bíblia você vai ver os midianitas sendo relevante para incomodar Israel. Nunca mais. Eles continuam a existir, mas nunca mais relevantes como eles foram até então. Porque quando Deus faz, está feito. Amém? Quando Deus faz, está feito. Primeiro Pedro 5, 8 e 9 diz assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resistam! Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam! Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 11 e 12. Resistam, se armem, usem as armaduras, a ferramenta que eu te dei. 1 João 5, 4, 5, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Não se trata de fazer o que o pastor mandou fazer. Não se trata de fazer aquilo que alguém falou. Se trata do teu coração expressar para Deus qual é a tua verdade. O que você acredita?
E a vitória que vence o mundo é a tua fé. Amém? Igreja, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. A sua fé é em quem? A sua fé é no quê? Uns levam fé na fé. Fé na fé é, não sei o que é. A nossa fé é em Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Se esse pão entrar no meio do arraial do teu inimigo, meu querido, já era, acabou, Zé fini. Portanto, eu te convido hoje a erguer um altar de paz aqui e começar a guerra. Eu te convido hoje, se você puder ficar de pé agora, a erguer esse altar. O jogo já está perdido, meu querido, não tem opção. A gente já está levando, igual o Brasil com a Alemanha, de 7-0. A gente já está tomando uma sacolada. Mas existe algo que o Senhor tem a realizar no meio do seu povo. E não pergunte mais, então por que, Deus? Porque Ele vai falar assim, você tem a resposta. Mas como eu vou, Deus? Ele vai dizer, você tem a resposta, eu sou contigo. Mas por que doeu tanto até agora? Doeu porque senão você não estava aqui me ouvindo. Meu querido, se não tivesse doído na tua vida, talvez você não estava aqui hoje. Talvez se não doer, o que tem que doer agora, amanhã você morrerá, você se perderá. E quando eu falo morrerá, eu estou falando da tua vida eterna, aonde você vai passar a tua eternidade. A eternidade não é um montão de dias, não é um catado de um montão de dias, é um dia que não terá noite, ele começa e não acaba. O que Deus quer é o mesmo que você quer para os seus filhos, é preservar a sua vida. Mas para Deus, a nossa vida, ela não fala só disso aqui agora. Para Deus, a nossa vida fala de uma eternidade. Querido, hoje você pode se render ao Senhor, levantar as mãos a Ele e dizer, Senhor, eu me rendo ao Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero passar a minha eternidade contigo. O Pai que ama é o Pai que corrige. O Pai que ama é o Pai que educa. O Pai que ama é o Pai que traz para perto. O Pai que ama é o Pai que provê. É o Pai que tira do perigo. É o Pai que se entrega. Sabe, Deus não é amor simplesmente. Deus é ágape. Ágape é um amor, no grego é um amor sacrificial, é um amor que se doa, é um amor sem interesse. Deus não tem interesses, Ele não precisou de nada teu para te amar, Ele te amou primeiro e por isso nós podemos amá-lo hoje. E se você o ama hoje, se renda a Ele. Não importa a tua situação de hoje, não importa como você chegou aqui, mas hoje Deus está te dando uma oportunidade de reconhecê-lo como esse Pai, de reconhecê-lo como esse Pai que cuida, que provê, que ama, que faz todas as coisas. O tempo de reclamar acabou, o tempo de murmurar acabou, o tempo de chorar acabou, é tempo de ir para a guerra. Tudo que nós precisamos nessa jornada incrível e maravilhosa, que alcançaremos a vitória ali na frente, tudo que precisamos, o Senhor está nos dando e entregando nas nossas mãos. Você não pode ir embora aqui da mesma forma como você chegou. Eu disse que quando o Senhor está, alguma coisa acontece. Provavelmente essa coisa não é visível aos olhos humanos. Provavelmente essa coisa está acontecendo dentro do teu coração.
dentro da tua mente, sendo explodida e renovada no entendimento do Evangelho, no poder do Espírito Santo de Deus. Quando eu cresci ouvindo meu pai contando muitos testemunhos, minha mãe também, eu cresci nesse lar. E um dia meu pai saiu para ministrar numa outra cidade, e ele volta contando um testemunho muito incrível, de um homem que estava morrendo de câncer. E o Senhor falou para ele: vai lá e ministra cura. E às vezes a gente ministra cura para dor de cabeça, para coluna, para tantas coisas. Mas Deus também cura câncer. Mas na hora de Deus curar aquele câncer, Ele queria fazer algo maior ainda. Ele queria dar a vida eterna para aquele homem. E Deus começou a revelar ali que a raiz daquilo era uma falta de perdão. E aquele casal precisava se consertar. E eles resolvem dizer sim para a voz de Deus. Diante de um homem que eles nem conheciam, que estava ali naquela cidade pela primeira vez, naquele evento pela primeira vez, desconhecido, eles entenderam que era a voz de Deus falando. Aqueles corações se abriram, eles liberaram perdão. Tempos depois, o meu pai ficou sabendo que aquele homem foi completamente curado do seu câncer. O amor de Deus é isso, Ele entra onde ninguém entra. Ele se preocupa com o que ninguém se preocupa. Deus quer mais do que curar. Ele quer trazer salvação e vida eterna. Você entende o que eu estou falando? Um dia, minha mãe está lá em casa fazendo comida, a gente criança ali correndo, meu pai trabalhando, e acaba o gás. Ela interfona para o porteiro, eu lembro até o nome dele até hoje, que era gente boníssima, tinha um bigodinho engraçado. E aí, aquele rapaz prestativo subiu ali para trocar o gás para minha mãe, porque ela não ia conseguir sozinha. Mas a cozinha da minha mãe, a área de serviço da minha mãe, era o altar dela. Onde é o seu altar? Quando aquele homem entra todo prestativo e cheio de boa intenção, ele entra e toma um baque e cai de costas, já manifestando alguns espíritos ali, e ele tinha umas guias no seu pescoço que se arrebentaram quando ele entrou pela porta, e ele cai ali. A minha mãe vai lá, coloca a mão, expulsa o mal, ele levanta, e ela fala: Deus ama a sua vida. Coisas ruins acontecem para Deus manifestar o seu amor. Não se assuste, não se assuste, o Senhor está se manifestando, mas o poder de decisão é nosso, igreja. O poder de decisão é nosso. O Senhor está nos chamando para uma guerra, para uma empreitada, e nós queremos chegar no final do ano e dizer: olha o que o Senhor fez aqui, não fulano, ciclano, beltrano, eu. Nós diremos: olha o que o Senhor fez nesse lugar. Por isso as coisas ruins acontecem, porque Ele precisa ser didático e dizer: aprenda o que eu estou dizendo. Eu vou te dar alguns minutos para adorar o Senhor, para ouvir a voz dEle aí. Nós vamos orar para encerrar esse culto. Mas o Senhor ainda quer falar mais um pouquinho com você. Ele ruge, Ele ruge. Jesus, Jesus. Levante a sua voz, declarando esse nome, Jesus. Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Se você que está aqui hoje precisa de uma intervenção divina na tua vida, você precisa, assim como a Gleice falou aqui, de um toque do Senhor, de que o Senhor te alcance. Nós estamos aqui como igreja para orar junto contigo.
para abraçar a tua causa, fazer isso junto. Levante a sua mão agora. Tem alguém aqui que precisa, queridos? Tem uma pessoa lá atrás, mais alguém? Amém? Amém? Algumas pessoas precisam receber essa visitação. Você sabe que até hoje esse carvalho fala. Até hoje a sombra desse carvalho que está em Ofra fala do encontro de Deus com o homem aqui na terra. Que você experimente isso, debaixo da sombra do teu carvalho. Toda vez que Gideão passasse por aquele lugar, ele poderia estar bem velhinho, ele ia olhar ali e falar: aqui é um lugar especial, aqui é um lugar da presença de Deus. E essa reunião nada mais é do que esse carvalho, queridos, porque a palavra vai dizer que onde nós estamos reunidos em comunhão, é como o óleo que escorre da barba de Arão, que toca o seu peitoral, onde ele tinha lá as 12 pedras das 12 tribos, e esse óleo vai sendo passado sobre o seu peitoral, atingindo cada uma daquelas tribos, cada uma daquelas pessoas. E quando nós estamos aqui, aqui é a sombra desse carvalho, onde o Senhor se apresenta, aonde o Senhor fala. Pai, nós como igreja hoje, Senhor, declaramos, Jesus, o teu bom encontro, Senhor. Declaramos, Senhor, olhos espirituais sendo abertos, ó Deus, para te ver. Ouvidos espirituais sendo abertos para te ouvir, Senhor. Histórias de vidas sendo transformadas aqui, Jesus. Nós declaramos que o Senhor está tirando o pequeno desse lugar de pequenez e colocando no lugar de erguer o teu nome sobre todas as nações. Nós declaramos como igreja que aqui o menor será o maior. Nós declaramos que o Senhor fará o improvável, Senhor, na vida dos improváveis, para que só o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, pela tua doce presença nesse lugar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, derramada, revelada sobre a tua igreja, Senhor. Pai, eu quero declarar uma semana, Senhor, de ouvidos abertos, ó Pai. Eu quero declarar uma semana onde nós vamos estar atentos a ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Eu quero declarar uma semana onde pessoas vão ver aquilo que até hoje não enxergaram, Senhor. Eu quero declarar o sobrenatural, Senhor, entrando nas nossas casas e atingindo as nossas estruturas, ó Pai. Eu quero declarar transformação de dentro para fora, começando dos nossos filhos, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, de dentro para fora, Jesus. O Senhor tomando aquilo que é pequeno, Senhor, para atingir aquilo que é grande, Pai. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom, igreja. Aleluia. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Amém. Eu te convido a tomar um café, comer um salgado, um lanche, a bater um papo ali fora no nosso Carral Coffee. Que chique. Tem um tempinho ali. Convido você domingo voltar aqui e trazer mais alguém com você, para debaixo dessa sombra onde o Senhor está se apresentando e falando, queridos. Há muito que o Senhor deseja fazer. É um Pai que nos ama e é um Pai que está preocupado com a nossa vida. Amém? Mais do que qualquer outra coisa,
mais do que qualquer outra coisa, Ele quer que você esteja vivo. Amém? Deus te abençoe, uma ótima semana para você.